Pronto, olha só, eu tô aqui com o paperback, certo? Que chegou da Craftando Jogos, pelo que eu vi, produzido pela Ludens. O que vai ser muito importante para traçar alguns comparativos assim de produção, certo? A princípio pode parecer que eu estou criticando, que eu estou dizendo que não foi bom, mas eu acho que a Ludens era a melhor opção de fato para produção, levando em consideração a realidade que a gente tem. Entretanto, não dá para deixar de notar que tem uma série de diferenças, certo? Esse é o paperback original que eu peguei no financiamento coletivo de quando o jogo foi lançado nos Estados Unidos. Este outro é o paperback brasileiro. De cara já é visível uma diferença considerável de altura, certo? Vão ter algumas outras diferenças, né? Relativas à questão de produção, mas que não são nem tão relevantes, né? Existem algumas diferenças de tonalidade na caixa, certo? Mas isso não é relevante. A primeira questão que chama aqui a atenção é uma questão, inclusive, de solução de design. Se você olhar aqui, está mais alto, né? Team Force, etc, etc. Aqui a caixa você consegue fechar ela assim. Inclusive é um perigo, porque pode acontecer de se você forçar para fechar assim, porque é uma forma que a gente espera que a caixa fique, né? E não com essa diferença de altura que tem aqui. Essa diferença de altura foi uma solução de design. Por quê? Quando você abre, certo? Você vai notar que as cartas elas são um pouco maiores e vão ter esse separador. Esse daqui está todo deslivado porque eu tenho já um tempo. E ele vinha com essa espuma aqui, mas esse é detalhe. Certo? Então isso é uma solução de design. Por que essa solução é tão importante, né? A gente vai ver que tem até mais baixo, tá, a altura, mas o que acontece? Aqui ao fundo da caixa, você dá até para sair, eu não estou conseguindo tirar agora, mas sai com dificuldade, mas sai. Existe esse pequeno anteparo, certo? Que é ele que vai dar essa altura, exatamente para preservar essas cartas, para evitar qualquer tipo de acidente. Isso não tem na caixa nacional, certo? Por quê? Para começar a julgar pelo próprio material. Aqui a gente vai ter um papel cartonado, certo? Com aproximadamente 2 milímetros, daqui a pouco eu vou medir. E esse daqui está mais próximo de um cartão duplex, né? Não chega nem a isso, né? Se a gente for olhar, certo? Essa é a primeira diferença que eu tiro assim, né? Aqui, ó, sem a tampa, certo? A diferença de altura não é tão grande, mas em termos de preservação dos componentes faz diferença. Tanto que no meu, os separadores, certo? Já chegaram amassados. Separador aqui das cartas, certo? Chegou torto. Paciência, certo? Essa é a primeira diferença assim de produção, tá? Na caixa, certo? A primeira coisa que a gente vai ver é principalmente a questão do material, certo? Outra diferença que a gente percebe são os cubos, que aqui são de plástico e aqui são de madeira, tá? No original de madeira é mais bonitinho, mas de certa forma isso aqui é mais duradouro, né? Não vai ter problema, não vão ter alguns problemas que a madeira pode ter, então ainda é uma vantagem, né? Os separadores originais têm um canto arredondado, o importado não, aliás, o nacional não, o canto é quadrado. Deixa eu pegar o mesmo separador aqui, pronto, ó, Start Index, né, do separador do original. Aí aqui, ó, cartas iniciais, né, não tem o canto arredondado. Por que é importante ter o canto arredondado? O canto arredondado vai ajudar a preservar e dar uma vida útil maior para a carta. Como eu disse, aqui vai dar para notar melhor, né? Cartas iniciais, né? A cor tá até mais viva, né? E esse daqui é uma cor mais esmaecida, né? Tem uma diferença de cor.
Tecnicamente falando, hoje em dia, isso é o tipo da coisa que não deveria acontecer, tecnicamente falando. Mas assim, não chega a ser um problema relevante, certo? Existe em gráfica um scanner, certo? Que ele é utilizado exatamente, um scanner específico para garantir que não haja diferença de cor, tá? Mas acontece. Deixa eu devolver para cá, depois eu acho direitinho, depois eu me vi com essa porra, né? Então vai dar essa diferença, tá? Então tem essa diferença aqui. As cartas, vamos pegar uma carta aqui, um R, certo? Essa é a carta americana, tá eslivada, né? Não vai dar para pegar aqui, talvez dê para ver, mas a carta tem textura, aquela textura de linho, né? A carta americana, que inclusive isso foi metal cansada, o acabamento de linho que da carta foi metal cansada durante o financiamento. A carta nacional, certo? Ela não tem, ela ao toque, ela é mais gostosa, porque é um toque acetinado, né? Deixa eu ver se tem, não, aqui não, depois eu vejo, vou ver a diferença de cor não. Então tem ao toque ela é mais gostoso, tem um toque acetinado. Mas o que isso significa? Que foi feita a laminação. E laminação em carta, infelizmente, é uma coisa que com o tempo tem uma tendência de sair. Então, o que é a laminação? A laminação é um plásticozinho que vai por cima da carta. Com o tempo, isso pode sair, o que vai prejudicar o jogo, diminuindo a vida útil. Então, isso é um problema. Mas assim, para o Brasil a gente não tem exatamente o mesmo material que a gente tem nos Estados Unidos, né? Mas, fora isso, as cartas estão bem próximas. Tem uma diferençazinha mínima aqui, eu não vou nem me ater a isso, que é até meio ridículo fazer, mas elas têm uma diferençazinha mínima de raio. É outra diferença assim irrelevante, né? É porque você vai colocar o raio da curvatura, você vai colocar nos sleeves para aumentar a proteção, então não é tão relevante. Então existem essas diferenças de produção. Isso quer dizer que a versão brasileira foi mal produzida? Não, ela está muito bem produzida, certo? Mas tem essas diferenças, então é importante a gente ter isso em vista, tá? Eu ainda acho que a Ludens, na verdade isso tudo reforçou a minha ideia de que a Ludens é uma opção de produção no Brasil, né? Para quem para quem quer desenvolver seu jogo, lançar seu jogo numa tiragem não tão estratosférica. Esses problemas facilmente se resolvem. Por quê? Aí eu pego o Mr. Paquímetro, né? O que acontece? Se a gente for olhar aqui, a gente tem uma espessura de 0,7, né? E aqui eu vou ter uma espessura de 1.4. 1.4, 1.5. Vamos trabalhar com 1.5, né? Entre 1.4 e 1.5, né? O que isso quer dizer? Apesar de tudo, eu tranquilamente vou conseguir, deixa eu só botar assim, só para marcar, só para mostrar aqui minha tese, ó. Não está de cabeça para baixo, certo? Mas está aqui. A distância bem medida, né, com o paquímetro, 69,8, 7, né, 7 centímetros, né? E comparar aqui com o americano. O americano, ó, a gente já vê que é um pouco menor, minimamente, mas está aqui 6.7, 6.9, certo? Mas o que vai acontecer? Se eu quiser, eu vou ter uma margem aqui para trabalhar, certo? De alguns milímetros, tá? Então, pegando aqui a carta nacional, deixa eu pegar aqui, tirar aquela medida básica que eu já mostrei aqui, né? Olha só, tá aqui, tirei a medida, pronto, 7.4, tá aqui, pegando uma carta, olha a diferença, né? 7.4. O que eu preciso?
eu preciso de 4 milímetros, né, para poder colocar aqui de cartão Paraná para dar essa variação de altura, o que vai ajudar a manter as cartas, certo? E preservar as cartas e o jogo de uma vez só. Mesmo colocando shield, mesmo colocando sleeve, eu vou ter esse espaço, eu vou ter como fazer essa manobra para melhorar a caixa, certo? Então, assim, o problema mais relevante do paperback brasileiro em comparação com o original, o importado, né, os dois pegos em financiamento coletivo, né, é esse, né? É isso que realmente vai atrapalhar, porque vai interferir em questões de uso do jogo propriamente dito, né? Mas se dá para remediar, faz, né? E lembrar que o Brasil está engateando muito no que a gente fala em termos de produção de jogos. A gente está engateando muito. Então, o que tem, a gente tem que achar bom. Apesar da gente ter um parque gráfico muito desenvolvido, e especificamente para jogos, o parque industrial, o parque gráfico, ele não está minimamente preparado. Então, se você pensa em fazer um jogo, em criar um jogo, é bom ter isso na cabeça.